Olá, amigas crocheteiras! No vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer essa linda naninha. Nós podemos utilizar essa base em qualquer outra naninha. Nós só vamos precisar depois trocar a cor e o bichinho que a gente vai estar fazendo. Que no nosso caso hoje nós vamos estar fazendo essa linda ursinha. Mas antes de começar o vídeo, quem ainda não é inscrito, eu gostaria de pedir para que se inscreva no canal e ative o sininho de notificações, para vocês estarem recebendo sempre as novidades que eu posto para vocês por aqui. Bom, pessoal, nós vamos iniciar a nossa naninha. Nós vamos utilizar a linha Soft para estar fazendo a base dessa naninha. Nós vamos iniciar com 70 correntinhas. Como vocês podem ver, eu já fiz aqui as minhas. Depois que finalizamos as 70 correntinhas, nós vamos vir aqui e pular uma, duas correntinhas, vir aqui na terceira e fazer um ponto baixo e uma correntinha. Na próxima, nós vamos pular a primeira correntinha, vir aqui na segunda, fazer outro ponto baixo e uma correntinha. Na próxima, a mesma coisa, nós vamos pular a próxima correntinha, vir aqui na segunda, um ponto baixo e uma correntinha. Mesma coisa, pulo uma correntinha, na próxima, um ponto baixo e uma correntinha. Nós vamos fazer essa sequência por toda a carreira, até chegar no final da carreira. Cheguei aqui no final da minha carreira, já fiz aqui um ponto baixo e uma correntinha, vou pular um ponto, no próximo ponto, que é o último ponto, vou fazer um ponto baixo. Para estar subindo o trabalho, nós vamos fazer duas correntinhas e virar o trabalho. Lembrando, pessoal, para essa trama dar certo, no início nós temos que ter números ímpares de correntinha. Então, nós iniciamos com 71 correntinhas. Então, quem for fazer maior ou menor, lembra de fazer com números ímpares. Então, nós subimos aqui duas correntinhas, viramos o trabalho. Aqui no próximo, nós vamos vir aqui nesse buraquinho, entre os dois pontos que nós fizemos, aqui embaixo da correntinha, nós vamos fazer um ponto baixo e uma correntinha. Nós vamos trabalhar sempre desse jeito, no meio dos pontos, embaixo da correntinha, um ponto baixo e uma correntinha. Próxima, mesma coisa. Aqui onde fica o buraquinho, no meio dos pontos, puxa a laçada, faz um ponto baixo e uma correntinha. A mesma coisa, vamos pular o próximo ponto, vir aqui no meio do ponto, um ponto baixo e uma correntinha. Pulo o ponto, um ponto baixo e uma correntinha. Pula esse ponto, vem aqui no meio, um ponto baixo e uma correntinha. Vamos pular o ponto, um ponto baixo e uma correntinha. Nós vamos fazer essa sequência por toda a carreira. Nós chegamos aqui no final da nossa carreira, nós fizemos aqui um ponto baixo e uma correntinha, nós vamos pular o penúltimo ponto e bem aqui no cantinho, nós vamos fazer um ponto baixo e subir duas correntinhas. Então, nós vamos finalizar a carreira sempre desse jeito, um ponto baixo e duas correntinhas. Subiu a correntinha, virou o trabalho, vamos fazer aqui, ó, o primeiro ponto a gente pula, a gente vem aqui, tem um ponto e aqui tem outro. A gente vai vir aqui no meio, dá pra vocês verem que tem um buraquinho aqui? Nós vamos trabalhar dentro desse buraquinho, um ponto baixo e uma correntinha. Próximo, no meio dos pontos, embaixo da correntinha, a gente vai fazer um ponto baixo e uma correntinha. Mesma coisa, um ponto baixo e uma correntinha. E aí, os pontos eles vão intercalando, dá pra vocês verem? Nós vamos fazer essa sequência por toda a carreira até chegar lá no final.
Cheguei aqui no final da minha carreira, vou fazer mais um final de carreira com vocês. Então, nós fizemos um ponto baixo e uma correntinha. Aqui nós temos um ponto baixo, nós vamos vir aqui nesse cantinho, é onde tem as correntinhas. Nós vamos fazer um ponto baixo e duas correntinhas. E aí, o nosso trabalho fica assim. Essas minhas carreiras, elas deram 28 centímetros. Eu quero que fique um quadrado, então eu vou subir as minhas carreiras até dar 28 centímetros também. Então, eu vou fazer aqui as minhas carreiras e já volto com vocês. Bom, pessoal, eu já terminei aqui as minhas carreiras. Foram 58 carreiras no total. Agora, a gente vai cortar o fio. E vai puxar e arrematar aqui por trás dos pontos esse fio. Então, a gente vai esconder essa linha aqui atrás. E também vamos aproveitar para esconder essa linha aqui do início da mesma forma, passando por dentro aqui dos fios e depois a gente corta. Agora, nós vamos iniciar a nossa ursinha. Nós vamos utilizar a linha amigurumi, a normal, não precisa mais ser a soft. A soft era só para fazer a base da naninha. Eu vou estar usando a cor off, só que vocês podem estar utilizando a cor que vocês desejarem. Vamos iniciar com o anel mágico. Dentro do anel mágico, nós vamos colocar 6 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Vamos fechar o anel. Na próxima carreira, nós vamos trabalhar 6 aumentos. O aumento nada mais é que 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, nessa carreira, nós vamos ficar com 12 pontos baixos. Finalizei os meus 12 pontos. Agora, a gente vem aqui atrás, no fio que sobrou, e a gente vai dar um nozinho para esse anel mágico não abrir mais. Aí, quem tiver um marcador, a gente coloca agora um marcador aqui. Eu uso o meu fio para estar marcando o início da minha carreira. Na próxima carreira, nós vamos trabalhar um ponto baixo e um aumento. Nessa carreira, nós vamos ficar com 18 pontos baixos. Cheguei no final da minha carreira. Na próxima carreira, nós vamos trabalhar 2 pontos baixos e um aumento. Nessa carreira, nós vamos ficar com 24 pontos. Cheguei no final da nossa carreira, agora na próxima nós vamos trabalhar 3 pontos baixos e um aumento. 2, 3 e um aumento. Um, 2, 3 e um aumento. Nós vamos ficar no total com 30 pontos baixos. Na próxima, nós vamos trabalhar 4 pontos baixos e um aumento. 3, 4 e um aumento. Nós vamos ficar no total com 36 pontos baixos nessa carreira. Chegamos no final da nossa carreira. Na próxima, nós vamos fazer 5 pontos baixos e um aumento. Essa é a última carreira de aumento. 5 e um aumento. 1, 2, 3, 4, 5 e um aumento. Nessa carreira, nós vamos ficar com 42 pontos. Chegamos ao final da nossa última carreira de aumento, que foram 5 pontos baixos e um aumento. Agora, nós vamos trabalhar por 10 carreiras, ponto sobre ponto. As 10 carreiras com 42 pontos baixos. Eu vou trabalhar aqui as minhas e já volto com vocês.
Finalizei aqui as minhas 10 carreiras de ponto sobre ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreiras. Agora, nós vamos iniciar as nossas diminuições. Nós vamos fazer 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos e uma diminuição. A gente vai pegar as duas alcinhas aqui na frente dos dois próximos pontos e tá feita a nossa diminuição. Mesma coisa, 5 pontos baixos, 2, 3, 4, 5 pontos baixos e uma diminuição. Finalizei aqui a minha carreira de diminuição. Nós ficamos nessa carreira com 36 pontos. Agora, na próxima, a gente vai fazer 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 pontos baixos e uma diminuição. Nós vamos fazer essa sequência de diminuição. Nessa carreira inteira, nós vamos trabalhar 4 pontos baixos e uma diminuição. Na próxima carreira, 3 pontos baixos e uma diminuição. Na próxima, 2 pontos baixos e uma diminuição. Na próxima, 1 ponto baixo e uma diminuição, até a gente fechar a cabeça da nossa ursinha. Bom, pessoal, eu ainda tô aqui na minha carreira de 2 pontos baixos e uma diminuição. Quando a gente finaliza essa carreira, a gente pode começar a colocar o enchimento. E aí, depois a gente volta a fazer 1 ponto baixo e uma diminuição, e depois 6 diminuições. Agora, nós vamos cortar o nosso fio. Puxar toda essa linha aqui. E para arrematar, a gente vai vir aqui nessas argolinhas, só na alcinha de fora, a gente vai passar esse fio por dentro dessas argolinhas. Passamos aqui no meio de todas as argolinhas e ela fica como se fosse um anel mágico invertido. Então, agora, depois a gente dá um nozinho e arremata esse fio. Agora, nós vamos fazer a orelhinha e o focinho da nossa ursinha. Então, nós vamos fazer o anel mágico. Dentro do anel mágico, vamos colocar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. A gente vem aqui, puxa, fecha o anel mágico e dá um nozinho. Na próxima carreira, nós vamos trabalhar 6 aumentos. Nós vamos ficar no total com 12 pontos baixos. Finalizamos os 6 aumentos. Agora, nós vamos trabalhar 1 ponto baixo e 1 aumento por toda a carreira. Nós vamos ficar com 18 pontos baixos. Chegamos aqui no final da nossa carreira. Nós vamos trabalhar agora na próxima 2 pontos baixos e 1 aumento. Nós vamos ficar no total com 24 pontos baixos. Chegamos aqui no final da nossa carreira de aumento, que foram 2 pontos baixos e 1 aumento. Essa foi a última carreira de aumento. Agora, nós vamos trabalhar 2 carreiras de ponto sobre ponto. Eu vou fazer aqui as minhas e já volto com vocês. Finalizei as minhas 2 carreiras de ponto sobre ponto. 1, 2, e esse vai ser o nosso focinho. Nós vamos finalizar o focinho com um ponto baixíssimo, deixar um pedaço de linha e cortar. Nós vamos deixar um pedaço de linha para estar costurando depois no final. Agora, a orelhinha é a mesma coisa. Então, a gente fez
6 pontos baixos no anel mágico, 6 aumentos, 1 ponto baixo e 1 aumento, 2 pontos baixos e 1 aumento, e as 2 carreirinhas de ponto sobre ponto. É a mesma coisa que o focinho. A diferença vai ser que agora, na próxima carreira, nós vamos trabalhar 2 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2 e a diminuição. Até chegar lá no nosso marcador. Terminei a minha orelhinha. Agora nós vamos deixar um pedaço de fio para eu estar costurando também depois no final. E vamos cortar essa linha. Vamos puxar aqui todo o nosso fio. E nós vamos dobrar ela assim. A gente pode cortar aqui também esse fio. Nós vamos fazer 2 orelhinhas. Vamos iniciar agora o bracinho da nossa ursinha. Vamos fazer o anel mágico. E dentro do anel mágico, vamos colocar 5 pontos baixos. 2, 3, 4, 5 pontos baixos. A gente vai fechar esse anel. Agora, na próxima carreira, nós vamos fazer 5 aumentos. Nós vamos ficar no total com 10 pontos. Agora, nós vamos trabalhar por 19 carreiras de ponto sobre ponto. Então, vamos ter 19 carreiras com 10 pontos baixos cada uma. Eu vou fazer aqui as minhas e já volto com vocês. Terminei as minhas 19 carreiras de ponto sobre ponto, com 10 pontos cada uma. Agora, nós vamos dobrar o bracinho. No bracinho, nós não vamos colocar enchimento. Nós vamos ir aqui, dentro do ponto, sair aqui atrás do outro ponto e fazer um ponto baixo. Mesma coisa, a gente vai fechar esse bracinho. Fizemos 1, 2, 3, 4 pontos baixos para fechar o bracinho. A gente vem aqui, deixa um pedaço de fio e corta esse bracinho. Vamos puxar toda a linha e tá pronto o nosso bracinho. Nós vamos repetir o mesmo procedimento e fazer outro bracinho. Então, nós vamos ficar com 2 bracinhos. Agora, com a ajuda de alguns alfinetes, nós vamos posicionar o nosso focinho para começar a costurar. Eu contei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreiras. E aí, a partir da 10ª carreira, eu coloquei o meu focinho. Agora, nós vamos fazer a costura. E quando estiver chegando no finalzinho, antes de fechar todo o focinho, nós vamos colocar um pouquinho de enchimento. A gente faz a mesma coisa com as orelhinhas. Com a ajuda dos alfinetes, a gente posiciona, vê se tá tudo certo para fazer a costura depois. Então, aqui ficou 1, 2, 3, 4, 5. E aí, coloquei a minha orelhinha, o início da orelhinha. 1, 2, 3, 4, 5. A mesma coisa. Daqui ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós ficamos com 6 pontos de distância do focinho até a orelhinha. E assim tá ficando a nossa ursinha. Agora, nós vamos fazer aqui o bordado do olhinho. Eu vou utilizar uma linha preta. Ela é uma linha mais fina do que a que a gente estava usando para fazer o rostinho. Eu vou passar ela aqui por baixo. Eu vou sair com a agulha bem aqui, bem rente ao focinho. Então, vou puxar. Aí, eu vou contar 3 pontos. 1, 2, 3. E vou passar o meu ponto aqui. E vou sair com a agulha aqui no ponto de cima. Vou voltar com a agulha no mesmo ponto e vou trazer ela aqui
pro outro lado do focinho. Bem rente aqui no focinho. Ela vai sair bem rente aqui no focinho. Nós vamos contar de novo 3 pontos. 1, 2, 3. E ele vai sair aqui em cima, no outro ponto. Vamos voltar com a agulha no mesmo ponto. E trazer ela aqui embaixo do nosso outro olhinho, bem embaixo onde tem a voltinha. E vamos puxar toda a linha. Agora, a gente vai passar bem aqui nesse cantinho e trazer aqui no próximo ponto. Só que a agulha tem que sair por cima do olhinho, por cima da linha. A gente puxa tudo. E aí, a gente vai trazer a nossa linha aqui pro próximo pontinho. E trazer ela aqui no outro ponto, saindo por cima da linha do olhinho. Porque é assim que a gente vai fazer os cílios da ursinha. Aí, aqui bem rente do focinho, a gente faz o nosso último cílios e traz ela aqui pro outro olhinho, aqui embaixo de onde a gente tem a curvinha. Aí, um molinho já ficou pronto. A gente vai fazer a mesma coisa. Traz aqui no cantinho. Passa aqui no próximo ponto, por cima da linha preta, por cima do olhinho. E puxa tudo. Vem aqui, traz a linha aqui pra baixo. A agulha tem que sair aqui em cima, no próximo ponto, por cima da outra linha preta que a gente tinha puxado. E o último cílios fica bem rente aqui do focinho. A gente vai trazer ela aqui embaixo, junto com o outro fio, para poder estar amarrando depois. E pronto. Os cílios ficaram prontos, o nosso olhinho ficou pronto. Aí, a gente vem aqui e dá 3 nós, para ficar bem firme. Corta esse fio. E aí, depois a gente passa aqui por dentro da cabecinha para esconder esse fio. Agora, nós vamos iniciar o focinho da nossa ursinha. A gente passa em algum ponto aleatório aqui na lateral. E vai trazer ele aqui na penúltima carreira. 1, 2. A gente vai trazer aqui e puxa todo o fio. Agora, a gente vai trazer sempre esse fio aqui no nosso anel mágico. E vem aqui e faz mais ou menos aonde a gente vai fazer a outra lateral do nariz. Agora, a gente vai preencher esse nariz com a linha preta. Depois que a gente encheu aqui o focinho, a gente vai passar aqui e trazer aqui nesse cantinho do focinho e desse cantinho aqui nesse outro, para fazer um acabamento aqui em cima. Mesma coisa. Desse cantinho, a gente traz aqui para esse outro cantinho. E aí, a gente vai ajeitando. A gente pode fazer isso de 3 a 4 vezes. E depois traz aqui, junto com o início do nosso fio,
pra gente estar amarrando. E fica assim a nossa ursinha. Como nós estamos fazendo uma naninha para menina, nós vamos colocar agora aqui um lacinho. Mas caso fosse uma naninha para menino, o nosso ursinho já estaria pronto. Então agora nós vamos fazer o lacinho para colocar aqui na ursinha. Nós vamos iniciar então o lacinho. Vou deixar um pedaço aqui de fio. Eu vou utilizar uma linha rosa, mas pode estar sendo a cor de preferência de vocês. Vamos fazer um anel mágico. E dentro do anel mágico, nós vamos fazer 4 correntinhas. Então, aqui já conta como 1, 2, 3, 4. Agora, nós vamos fazer 3 pontos altos duplos. Então, a gente dá 2 laçadas, passa dentro do anel mágico e vem puxando de 2 em 2. Nós vamos fazer 3 pontos desse. Então, já foi 1. Agora, o nosso segundo. E vamos fazer mais um. Puxa de 2 em 2. Nós tínhamos iniciado com 4 correntinhas. Agora, nós vamos também fazer 4 correntinhas. Então, 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vem aqui no anel mágico e um ponto baixíssimo. A gente vai fazer a mesma coisa agora. 4 correntinhas e 3 pontos altos duplos. Puxa de 2 em 2. Um, 2, mais 2. Nós vamos fazer o nosso último ponto. E para finalizar o lacinho, nós vamos fazer 4 correntinhas. 3, 4 correntinhas. A gente vem aqui e dá um ponto baixíssimo. Agora, a gente pega um pedaço de linha, a gente vai deixar um pedaço de fio, cortar e puxar esse fio. Agora, aqui com esse fio menor, que é o fio que a gente tinha deixado no início, a gente vai fechar o anel mágico, que aí ele vai apertar o lacinho. Agora, com esse fio grande, a gente vem aqui e dá algumas laçadas. Passa bem aqui no meio. Dá algumas voltas, né? E aí, a gente vai amarrar aqui atrás, junto com o outro fio. Vamos dar 2 nós, para ele ficar bem preso. E aí, agora, nós vamos colocar esse lacinho aqui na orelhinha da nossa ursinha. Aí, vocês podem estar escolhendo o lado, né? Qual lado vocês preferirem. Agora, eu vou costurar, então, o meu lacinho aqui na orelhinha. Agora, só falta a gente costurar os bracinhos aqui na cabecinha. A gente vai colocar mais ou menos 2 carreiras de distância do anel mágico. 1, 2, coloca um bracinho. 1, 2, coloca o outro bracinho. Ele vai ficar mais ou menos assim, porque depois a naninha vem aqui e ele vai abraçar a naninha. Bom, pessoal, agora eu já costurei aqui os meus bracinhos. Eu não cortei o fio, porque a gente vai usar esse fio para estar amarrando na naninha. Então, agora nós vamos pegar a naninha, nós vamos pegar uma ponta e nós vamos dobrar ela. Nós vamos dobrar para ele ficar certinho aqui, ponta com ponta. E aqui em cima é onde a gente vai colocar a naninha. A gente vai amarrar a naninha aqui. E depois, com os bracinhos, a gente pode costurar eles assim, para fazer como se ela estivesse
abraçando a naninha, como se ela estivesse segurando a naninha. Então, eu vou costurar aqui a minha e já volto com vocês. Bom, pessoal, então eu já costurei aqui a cabecinha na minha naninha e depois eu cruzei os bracinhos e também costurei. Se vocês quiserem, tem a opção de vocês estarem colando, mas eu acho melhor fazer a costura. Eu também passei um pouquinho de blush aqui na bochechinha para ficar esse efeito rosadinho. Eu acho que dá um efeito super fofo. Bom, pessoal, então essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do resultado da nossa naninha. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam, se vocês gostaram, se ficou também alguma dúvida ou se vocês também têm alguma sugestão. Beijinhos e até o próximo vídeo!